No vídeo de hoje, 3 modelos de templos assembleianos: templo casa, templo pensão e templo shopping. Quais as características e diferenças entre eles? Qual o papel do membro em cada um dos 3 modelos? É o que você verá no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. É cada vez mais comum a sede de um ministério assembleiano construir templos suntuosos em suas cidades. Mas qual será a motivação para isto? Quem financia a construção e a manutenção destes megatemplos? Normalmente são os membros mais pobres, que são anônimos e nunca terão a oportunidade de dar ao menos um testemunho nestas catedrais. Trouxe este assunto para que você perceba o processo de modernização da arquitetura e infraestrutura dos templos no decorrer de 110 anos de história das Assembleias de Deus no Brasil. O Templo Casa teve início no primeiro período da Assembleia de Deus no Brasil, de 1911, se estendendo até a década de 1950 nos grandes centros. Ele permanece ainda hoje no mundo rural e nas periferias. Em se tratando de dimensão, é pequeno e equivale a uma paróquia católica. No aspecto interno, tem apenas o prédio e os bancos para sentar. Não tem som, sanitários e nem sala de aula. Quanto às características teológicas e ideológicas, é pobre e simples. A membresia é de gente do mesmo espaço geográfico do templo. Todos se conhecem no templo e nas suas residências. É marcado pelo familismo, acolhimento familiar, coeso e homogêneo, tanto teologicamente como socialmente. Nenhuma ou pouca distância entre o clero e o laicato. Ainda mantém homens e mulheres separados. A centralidade do culto se baseia onde a palavra de todos está em disparidade, igualmente os testemunhos e louvores. A partir da década de 1950, o templo pensão sobrevive timidamente. Localizado na periferia do centro, de dimensão média, equivalente a uma diocese, tem ainda bancos para sentar, sanitários, salas administrativas e dependências de hospedagem para obreiros do interior. Com uma arquitetura clássica, torre, nome e versículo, alguns bem antigos e outros mais modernos. O templo sede tem 2 centralidades: o pastor presidente e a tradição do ministério. Ao longo dos anos, o perfil vai se delineando por causa do líder. A igreja ainda é homogênea, com acolhimento institucional, com camadas distintas e divergentes. Há diferenciação entre clero e leigos. Os assentos possuem lados extremos e ainda separados para homens e mulheres, mas nas fileiras centrais se misturam. Há uma sequência litúrgica. O
Templo Shopping surge a partir da década de 1980. Localizado em grandes avenidas, com dimensões extensas, equivalente a um santuário catedral. Não tem bancos, mas cadeiras estofadas, sanitários, circuito de TV, salas administrativas, segurança terceirizada, estacionamento. Com estilo arquitetônico moderno, primam pela impessoalidade e asepsia. Sua infraestrutura conta com estacionamentos sanitários, berçários, livraria e etc. A clientela é quem manda. Desterritorialização das comunidades, profissionalização do louvor e som e demais áreas técnicas. Sua administração é racionalizada. Nos interditos dos lugares não há nenhuma separação. Os prédios devem estar localizados em região de grande fluxo de trânsito, metrô, estação rodoviária e etc. Os cultos são televisionados, como o carnaval, que havia deixado de ser uma festa de rua do povo, passou a ser um show para a TV, mecanizado, cronometrado e etc. Apesar da indicação cronológica, esses três modelos de templos são concomitantes. Os templos shopping se distinguem dos demais em três aspectos. A nova membresia assembleiana, em ascensão social, exige o mínimo de conforto. Com seu aumento de renda, tem mais possibilidade de compras e, em processo de racionalização, a celebração litúrgica se profissionalizou. Os templos assembleianos mudaram muito pouco nessas décadas. Continuam periféricos, simples e próximos de sua membresia. A verdadeira grande mudança aconteceu nos templos sede, na estética e na sua estratégica localização. Esse megatemplo agora não é mais extensão da casa. Não é espaço de acolhimento urbano, solidário e terapêutico. Ele é um dos ambientes macro, impessoal, mecanizado, higienizado, ritualizado, artificializado, para ser visto na TV e pode ser frequentado igualmente como supermercado, rodovia, aeroporto, posto de gasolina ou shopping. No templo casa, quando alguém falta por doença, desinteresse ou abandono, é imediatamente notado por toda a comunidade e esse é procurado porque no templo casa o participante é membro. No templo shopping é plateia anônima, mero assistente. A nova moda é que os templos sede seja agora centro de convenções, em uma demonstração de racionalidade econômica, pois são espaços multiusos com toda a infraestrutura para shows, convenções, celebrações e solenidades. E dependendo do dia e da plateia, dá para realizar muitas coisas em um espaço desses, até cultos. Os templos podem e devem estar em zonas de comércio, ruas onde outros bens de consumo são visíveis, pois, afinal, um produto religioso é um dos itens desse consumo. O templo sede não é simplesmente um templo. Shopping é muito mais do que um local de compras. É símbolo. Ele é um edifício símbolo. Significa tudo o que o ministério em questão é ou pretende ser. É um símbolo político, econômico, principalmente burocrático, pois é lá onde está o pastor-presidente e seus afilhados. A lógica da construção é um subproduto da lógica institucional como demonstração da riqueza do ministério, pois há uma concentração compulsória de toda a renda do ministério no caixa central. O templo sede é rico, majestoso, com uma boa infraestrutura,
enquanto as congregações que patrocinam esses projetos faraônicos são pobres, com pouca ou nenhuma infraestrutura. O Templo Shopping também é um espaço de compras, porque cada ministério agora tem seus produtos, livros, mensagens, CDs, DVDs e etc. É fundamental ter seus próprios bens de consumo, pois se não tiver, a clientela vai comprar na concorrência. A arquitetura dos templos, portanto, é uma demonstração da prosperidade da igreja, alterando a orientação inicial da igreja. No Templo Shopping não tem culto exatamente, tem cerimônia, tem um culto show como sua equivalente missa show. O culto é informal, de participação paritária, sem etiqueta e protocolo, indistinto nos cânticos, orações, testemunhos, sem cerimonialismo e principalmente sem distinção entre clero e membresia. A cerimônia, ao contrário, implica burocratização e profissionalização, separação implícita e explícita entre produtores e consumidores, entre o clero produtor e monopolizador dos bens de salvação e uma clientela assistente que não tem nenhum poder de alteração sobre a primeira, mesmo sendo pagantes. Iurdização das Assembleias de Deus? Como o carnaval no Sambódromo não é mais uma manifestação popular e improvisada, mas um show para a TV. Daí a distância entre um culto corriqueiro e um culto gravado e filmado. Isso implica em duas outras questões. A música e a mensagem são gravadas para serem vendidas, e a câmera altera o comportamento religioso. Esse é um dos aspectos em que se dá a iurdização das Assembleias de Deus. Duas mudanças consideráveis aconteceram. Primeiro, não se cantam mais hinos da harpa cristã, mas os hits da moda. No Templo Casa, todas as pessoas podem pedir um hino para ser cantado pelo grupo, mas agora no Templo Shopping, o grupo de louvor, semi ou profissional, mas oficial, já vem com as músicas decididas, escolhidas pelo grupo ou pela gravadora. Segundo, é quase impossível que numa dessas solenidades algum irmão ou irmã anônimo tenha a oportunidade de cantar, pois há o risco de se cantar algo da concorrência, atraindo o público para o artista gospel dos outros. Hoje, existem os profissionais da música, os ministérios de louvor, levitas ou adoradores, adoradores contratados pela empresa. Como consequência natural, há a exigência de mão de obra especializada e técnica, longe do improviso e voluntarismo das congregações. Apesar da importância econômica e simbólica do Templo Shopping, o Templo Casa ainda existe, e muito. O Templo Pensão é que está perdendo força, porém presente nas convenções estaduais e ainda em funcionamento em muitos lugares. Esses tipos ideais de templos, portanto, existem concomitantemente aos modelos ideais de assembleianismos, sendo assim majoritários o templo-casa no assembleianismo rural e em seu extenso oposto o templo-shopping no assembleianismo urbano. O templo-pensão, indicado no processo de transição dessa igreja, está presente em outros modelos de igreja, também em transição. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor.
Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1:27.